Fala comigo, rapaziada, tranquilidade, driver ligadão na área aqui. Dessa vez um formato diferente de vídeo, né? Hoje nós vamos abordar um assunto aí mais elaborado. Hoje não é daily vlog, é o primeiro vídeo que eu vou pegar um assunto, capturar um assunto ali para poder falar sobre, né? É um assunto polêmico, um assunto controverso. Uns concordam com algumas colocações, outros não concordam, mas somos seres humanos e estamos aí para discutir, não é mesmo? Então, rapaziada, a pauta de hoje é o GNV. Beleza? Eu sou motorista de aplicativo aqui em Belo Horizonte desde abril de 2016, assim como vários motoristas aí digamos que da primeira leva de Uber X, né, que a Uber era pioneira, só teve o Black aí de 2014 até 2016, 2016 entrou a categoria X e essa quantidade enorme aí de motoristas que foram cadastrados desde então. Eu, como motorista já há 7 anos aqui na cidade de Belo Horizonte, tenho as minhas colocações em relação à instalação de GNV em veículo, né? E eu achei muito importante, eu queria primeiro, né, falar que eu gosto muito dos vídeos dele. É um motorista aqui também de Belo Horizonte que fez um vídeo falando sobre GNV, sobre as opiniões dele em relação à instalação ou não de GNV aqui na cidade de Belo Horizonte. O canal dele é o Uber Quinta Roda, é o seu José. Eu gosto muito dos vídeos do seu José, porque ele tem várias colocações bacanas para poderem ser observadas. Ele ensina muita coisa legal no canal dele. Então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Talvez eu deixe até um card também. Não sei como é que eu vou fazer a edição, porque eu edito só no celular, fica um pouco mais complicado. Mas eu gosto muito dos vídeos do seu José, só que nessa vez eu vou fazer contrapontos em relação aos vídeos do seu José. Eu estou usando o vídeo do seu José, do Uber Quinta Roda, para poder rebater os argumentos que ele utilizou em relação à questão de instalação do GNV. Eu não sei se o seu José, porque ele não fala no vídeo e eu não prestei atenção em nenhum outro vídeo dele ele falando sobre esse assunto, mas acredito eu que o seu José nunca utilizou GNV em nenhum veículo dele. Ele já deve ter, em alguns momentos, coletado experiências de outras pessoas que utilizaram GNV. Ele, propriamente dito, acredito que não tenha tido essa experiência ainda. Mesmo alegando que ele é torneiro mecânico e tudo mais, técnico em mecânica, né, que ele falou no vídeo, ele não teve a experiência de utilização do GNV. Então eu vou pegar na ordem do vídeo dele os pontos para poder rebater, porque eu uso GNV já no meu carro há 2 anos e eu vou colocar os pontos aqui. Primeira coisa, a questão da gente ter um lugarzinho de fala. Eu também sou motorista em Belo Horizonte, ele também, então nós trabalhamos na mesma área de atuação. Começa nesse ponto. O segundo ponto, ele falou que o preço do GNV tem que ser metade do preço da gasolina. Nesse ponto, teoricamente, eu não concordo tanto, porque não existe uma regra para isso. Porque cada carro tem um tipo de consumo, seja ele no etanol, seja ele na gasolina, seja ele no diesel, seja ele no GNV. Então, cada carro é um carro. Não dá para você colocar uma regra de que tem que ser metade do preço. Isso vai da economia que o GNV vai gerar para aquele veículo. Então, a gente tem que ponderar isso e ver se a economia é válida. Aí, colocando para vocês aqui, hoje, nós estamos aqui no dia 7 de agosto de 2023. Já passamos aí, estamos no segundo semestre de 2023. E hoje, pessoal, em Belo Horizonte, a média de preços da gasolina está girando em torno de R$ 5,09. R$ 5,09. E o GNV em Belo Horizonte está girando em torno de R$ 4,59. Existem postos com valor menor e existem postos com valor maior, independentemente desses combustíveis. Eu peguei um valor mediano, nem o menor nem o maior. Dito isso, a economia para o meu carro, eu tenho um HB20S, meu carro é sedã, e o meu carro tem um cilindro de 15 metros, um único cilindro de 15 metros cúbicos. Com o consumo do meu carro, que na gasolina se dá 8 km por litro, nesse caso aqui o valor vai cair vai dar em 63 centavos o quilômetro na conta da gasolina. Eu não fiz a conta no etanol porque o meu carro é convertido no GNV pela gasolina, eu não abasteço etanol no meu carro. Então eu não fiz conta de etanol porque eu nem sei qual é o consumo do meu carro no etanol, porque eu comprei ele e deu 2 semanas eu instalei o GNV.
e desde então meu carro nunca mais viu etanol. E o GNV custando R$ 4,59, ele vai ter aí o seu preço por quilômetro de 41 centavos, porque no meu carro o consumo do GNV se dá em 11 quilômetros por metro cúbico. Eu vou até ver se eu coloco a conta aqui do lado aqui para vocês, enquanto eu estiver falando vocês vão ver, acompanhar a conta aqui. Logo, pessoal, a diferença de consumo de um combustível para o outro no meu carro, lembrando que isso é no meu carro, a minha experiência, a minha forma de conduzir. Outros veículos vão ter outros consumos de etanol e de gasolina e de GNV. A minha economia se baseia nisso aqui. 22 centavos de diferença por quilômetro. Esse é o ponto. Então, se eu gero 22 centavos de economia por quilômetro, eu rodando 4.000 quilômetros por mês, que eu acredito que motorista nenhum que trabalha de forma integral como motorista, ele vai rodar só 4.000 quilômetros. A média aí está sendo por base de 5.000, 5.500 quilômetros. Tem uns motoristas kamikaze que não folgam, os caras rodam 6.000 quilômetros no mês. Eu tenho rodado uma média de 4.500 quilômetros por mês com o meu carro. Então, se eu rodar 4.000 quilômetros por mês, a economia é de R$ 880 por mês de combustível. R$ 880 por mês de economia. E se eu rodar 5.000 quilômetros, a economia é de R$ 1.100 de combustível por mês. Beleza? Já começa aí no ponto de economia. Então, e também partindo do valor de instalação, né? Hoje a instalação está aí girando aí seus R$ 6.000 para instalar o GNV. Se você economiza R$ 880 rodando 4.000 quilômetros, você vai levar aí 6,8 meses, quase 7 meses para pagar o GNV. Só depois desses 7 meses que você vai começar a perceber a economia. Agora, se você roda 5.000 quilômetros por mês, você vai levar aí, eu anotei aqui, cadê? Você vai levar 4 meses e meio, 5 meses e meio, aliás, perdão, que eu não anotei aqui, mas fugiu. 5 meses e meio para pagar o GNV, se você rodar 5.000 quilômetros por mês. A economia que vai te gerar é essa. Então, só depois desse período você vai perceber economia de fato, que você não vai estar pagando por aquela instalação. Então, basicamente, a questão de economia é essa. Um outro ponto, ele falou que o peso do cilindro ele ainda falou, cilindro cheio, pesa 70 quilos. É mais ou menos isso mesmo, tá? Mas o peso do cilindro cheio ou vazio, ele é basicamente o mesmo. Porque 1 metro cúbico de GNV, ele pesa 0,7 gramas. Então, se você encher um cilindro de 15 metros cúbicos de gás vai ter o peso de 10 gramas. Então, é irrelevante falar que o cilindro está cheio ou está vazio, porque o peso do cilindro do GNV em si, do gás, é insignificante. Não é relevante. E também ele falou sobre questão de mexer nas molas, colocar amortecedor sob medida. No meu carro eu não fiz isso. Eu comprei o meu carro com 80.000 quilômetros rodados. Hoje ele está beirando aí os 213.000 quilômetros rodados. E na semana passada que eu troquei os amortecedores traseiros do meu carro. Um estourou, o outro estava inteiro. Só que como os dois têm a mesma idade, eu coloquei os dois para não ter que ficar gastando dinheiro 2 vezes. Então, eu não precisei mexer em mola no meu carro, não precisei mexer em amortecedor no meu carro, eu não precisei fazer absolutamente nada. Eu simplesmente fiz a instalação do GNV e acabou ali. Tive esse problema agora com o meu amortecedor ter estourado, ter vazado, mas foi por conta do uso normal mesmo. Eu rodei aí 80 para 210, eu rodei 130 quilômetros com o meu carro. 130.000 quilômetros, né? Então, é mais do que natural eu ter trocado, tendo ou não o GNV no carro. Tendo ou não instalado o cilindro. Então, não precisei mexer em suspensão. Para mim, não fez diferença nenhuma. A minha suspensão nunca socou, ela nunca bateu, nunca tive problema. Pelo menos não no HB20S, que é o caso do meu carro. O único problema que eu tive foi quando o meu amortecedor já estava estourado. Eu transportei um passageiro que tinha um excesso absurdo de peso e ele fez com que o meu carro batesse. Ele fez com que o meu carro socasse. Porque a pessoa que eu transportei tinha aí uma média de aproximadamente 180 quilos. Era um homem bem grande, bem pesado. Inclusive ele teve dificuldade de entrar no meu carro e eu tive até que pedir ao senhor que trocasse de lugar. Porque o meu para-barro estava pegando na roda, então estava uma situação meio difícil. Então eu pedi para que ele gentilmente descesse do carro e se
embarcasse no banco da frente para evitar ali de danificar um pouco mais a estrutura da minha suspensão traseira. Agora falando da questão de perda de potência do motor. Isso é verdade, sim, tá? O carro perde, ele falou no vídeo dele, 30% de potência. Eu acho que ele perde até mais. O carro, em subidas, principalmente, então, ele fica terrivelmente fraco. Em subida, o carro realmente perde muito. Você sente até uma diferença de embreagem. Meu carro é mecânico, você sente a diferença de debrear ali, que o carro fica um pouquinho mais manhoso para poder receber os comandos ali. Então, de fato, a perda de potência é real, indiscutível. Só que uma pessoa que instala GNV no carro, ela não busca performance, ela busca economia. Então, visando o lado da economia, é mais do que aceitável você perder 30% de potência do motor, porque eu estou querendo gastar menos grana com combustível. Eu quero que sobre mais no meu bolso do que vai para o dono do posto. Então, eu viso economia, eu não estou visando performance. A minha visão é basicamente essa. Espaço do porta-mala e tal, aeroporto. Ele falou sobre essa questão que você vai perder se você for motorista executivo e tudo mais. Existem hoje pessoas que fazem instalação de cilindros menores, instalam 2 cilindros, no compartimento do step. Então você tira a roda do lugar do step, deixa ela no porta-mala e você instala os cilindros ali. Então você não perde quase nada. Pessoa que quiser ter o espaço inteiro do porta-mala, ela pode pegar aqueles suportes de bicicleta que tem ventosa. Quando precisar usar o porta-mala todo, ela coloca o suporte lá no teto do carro na ventosa, coloca a roda no lugar ali e pronto, fez o transporte, volta com a roda para dentro do porta-mala, tudo certo. Agora, se a pessoa não quiser ter esse trabalho, ela infelizmente vai perder um espaço no porta-mala. Que no meu caso, como o meu carro é sedã, eu coloquei um cilindro de 15 metros e ele fica no fundo lá, fiz uma cobertura para ele não ficar aparente e pronto. Perdi 1/3 do meu porta-mala. Tem 450 litros de capacidade. O meu carro é sedã, porém com litragem hoje útil de porta-mala de um carro hatch. Meu carro hoje tem 300 litros de espaço no porta-mala. Então, a questão é essa. Eu não recomendo colocar cilindro grande em carro hatch, porque de fato você não vai conseguir colocar uma mochila no porta-mala. Isso é um fator negativo em questão de espaço. Mas aí vai do tipo de utilização que a pessoa tem do carro e do tipo de carro também, né? Falando agora de desgaste das peças, né? Que ele falou que o desgaste das peças do carro se tornam prematuros quando se instala o GNV. E ele falou também que o GNV é seco e corrosivo, que a gasolina é autolubrificante. Sim, o GNV é seco porque é um gás, então ele naturalmente vai ser seco mesmo. E o GNV ele não é corrosivo. O GNV não possui nenhuma substância na composição dele que seja corrosiva. Então não dá para falar que o GNV é corrosivo. O GNV ele inclusive tem uma queima até mais limpa do que a gasolina e do que o etanol. Então não dá para falar que existe essa questão aí de fissura no cabeçote por conta do GNV e tal. Eu até então, na minha situação, não tive problema com o GNV. Eu fiz, sim, troca de 5 bobinas, já queimaram 5 bobinas do meu carro, mas eu já rodei 130 mil quilômetros com o carro. É mais do que natural eu ter trocado essas bobinas, elas terem queimado. E são bobinas boas, bobinas da NGK, bobina da Delphi, que eu instalei no meu carro depois de ter queimado essas bobinas aí anteriormente. Então é mais do que natural, 130 mil quilômetros, você ter trocado aí um jogo completo de bobinas. Assim também como vela e outras peças de normal manutenção de um carro. As minhas velas eu uso de irídio, eu não uso vela de níquel, porque a vela de irídio ela tem uma queima melhor, ela dá uma resposta melhor para o motor, ela é um pouquinho mais cara e ela é uma vela que tem uma vida útil muito maior do que a de níquel. Enquanto as velas de níquel aí duram 30, 40 mil quilômetros, as velas de irídio elas duram aí de 100 a 120 mil quilômetros ou até mais, dependendo. Então, tá aí desmistificada essa situação de desgaste prematuro de peça. Os cilindros hoje, aí, os sistemas GNV de quinta e de sexta geração, o de quinta geração é para injeção indireta e o de sexta geração para carros com injeção direta, são kits muito tecnológicos, a instalação deles é muito mais limpa, muito mais rastreável se houver algum tipo de problema. Então não tem muito essa questão de desgaste prematuro não. O GNV ele funciona tão bem quanto qualquer outro combustível, tirando, claro, a perda de performance do motor.
A gente tem também a situação de alteração de documentação. Você precisa alterar a documentação porque o GNV ele é uma alteração de característica do veículo. Então, se você tem no documento lá que seu carro é flex, ele passa a ser flex GNV. Então, tem que ser feita essa alteração, sim, vai gerar um custo, como toda e qualquer alteração de característica de um veículo. Se você for pintar, se você for fazer qualquer tipo de alteração, tem que colocar no documento, e o GNV não é diferente, vai funcionar da mesma forma. E gera custo, mas é um custo pífio, é um custo baixo. Você vai ter que pagar lá R$300 anualmente para fazer a vistoria do Inmetro, que é o laudo, né, que se chama CSV, Certificado de Segurança Veicular. Você vai numa empresa credenciada do Detran e faz esse laudo, e você coloca esse laudo anexado ao documento, leva no Detran e faz. Com um dia você faz aquilo ali tranquilo. E você vai ter esse custo aí que é o básico. Todo taxista tem que fazer isso todo ano. Tendo ou não o GNV, o taxista é obrigado a fazer uma vistoria veicular. E, no meu ponto, é até interessante ter que se fazer uma vistoria veicular, porque você obrigatoriamente tem que ter o seu carro com as manutenções em dia. Porque nas credenciadas que fazem vistoria para GNV, que geram CSV, elas não permitem que o seu carro tenha nenhum tipo de irregularidade. Se você chega para fazer o laudo e algum ponto não está legal no seu carro, eles reprovam a vistoria e te dão 30 dias para você corrigir aquilo ali que está errado. Então, se você tem pneu careca, se o freio do carro não está bom, se tem alguma irregularidade, qualquer situação que coloque o CSV em dúvida, eles reprovam e você tem que corrigir a situação e voltar. Então, obrigatoriamente, você tem que estar com o carro em dia. Você tem que estar com o carro seguro para transportar pessoas. Então, eu vejo que é uma situação muito positiva, sim, você fazer o laudo, a vistoria veicular, para poder rodar com o GNV no carro em dia e de forma legal. A desvalorização do veículo pela instalação do GNV, sim, acontece. Em Belo Horizonte é terrível. Você perde um valor absurdo no carro em relação a isso. Mas nós, motoristas de aplicativo, somos vítima de desvalorização independentemente de GNV ou não. Porque nós rodamos com o carro 5 vezes mais do que uma pessoa normal roda com o carro. Então é mais do que natural que lojistas e até mesmo terceiros, quando a gente coloca os veículos à venda, queiram depreciar o nosso veículo além do normal, utilizando o argumento de instalação de GNV e de alta quilometragem do veículo para poder comprar o carro mais barato da gente. Eu tive experiências de tentativa de venda do meu veículo em que um lojista chegou para mim e falou que se alguém quisesse meu carro, seria apenas pela metade da tabela FIPE. Eu desisti da venda, não vou vender o meu veículo pela metade da FIPE porque ele não me dá problema nenhum, ele só me dá lucro. E eu ainda ia perder metade do valor do meu bem, eu não achei viável fazer negócio, preferi ficar com o carro. E vou ficar com ele até eu criar uma condição melhor de venda do meu carro e de aquisição de um veículo mais novo. Eu não preciso vender o carro. Queria vender, mas enfim, não é nem assunto que vem para o vídeo agora. Olha o TDAH pegando. E a desvalorização não é só de 30%. Ela é de 50% ou até mais, dependendo do estado de conservação do carro. Então vai muito de motorista para motorista e como que o carro está se comportando ali. Ele citou também risco de acidentes de explosão e abastecimento. Todo e qualquer veículo, quando se envolve num acidente, ele tem o risco de explosão, porque não só o GNV pode explodir, mas a gasolina também pode vazar, o etanol pode vazar. Se houver qualquer foco de fogo ali, vai queimar tudo. E o GNV ele tem um risco muito baixo de explosão, primeiro porque a parede do cilindro do GNV é absurdamente grossa. A parede de um cilindro de GNV, ela tem, se eu não estiver enganado, 5 ou 6 milímetros de espessura. É um cilindro que ele aguenta 300 bar de pressão. Para vocês terem ideia do tanto de pressão que um cilindro de GNV aguenta, um cilindro de GLP, de cozinha, desses gás de cozinha de 13 kg que a gente tem em casa, ele suporta 5 bar de pressão. Um cilindro de GNV suporta 300. O que você não precisa fazer para explodir um cilindro desse? Você precisa de fazer uma obra muito grande para você conseguir explodir um cilindro desse. E o GNV é um gás extremamente volátil, ele se dispersa muito facilmente, então o risco de explosão é mínimo. Eu diria que menor até do que um carro que se acidenta com gasolina e ela vazar e pegar fogo. Então, essa questão de
GNV que explode? Acontece, mas na maioria das vezes é por instalação mal feita, instalação clandestina, feita por pessoas que não têm o conhecimento técnico para poder executar aquilo ali de forma correta. O carro zero no GNV perde garantia? Sim, perde garantia sim. Mas eu, como motorista de aplicativo, pensando da forma que eu penso, eu jamais compraria um carro zero para rodar no aplicativo, muito menos para colocar GNV. Hoje um cara que compra um carro zero, ele está preocupando com conforto, tranquilidade. E um cara que compra um carro zero para rodar com aplicativo, ele vai comprar um carro econômico, ele não vai comprar um carro PBR que ele precisa instalar GNV. Então não é uma coisa que tenha muito nexo. Não faz muito sentido uma pessoa comprar carro zero para instalar GNV. Pessoas que fazem geralmente esse tipo de prática, instalação de GNV, fazem em veículos já usados. Não é comum, acontece, claro, mas não é comum se ver instalação de GNV em veículo zero. E é isso. Os pontos que ele levantou foram esses, né? O vídeo deve estar até bem longo, inclusive. Mas são esses os pontos. Eu, como uma pessoa com experiência de 2 anos de utilização do GNV, tive essas considerações para fazer em relação ao vídeo do Sr. José. Mais uma vez, Sr. José, muito obrigado por me ajudar a gerar esse conteúdo aqui para a galera do YouTube, para os motoristas parceiros aí que nos assistem, né? E eu queria saber também a opinião de você, motorista, não só de aplicativo, mas motorista que tem GNV no seu carro também. Se você já teve problema, qual a geração de GNV que você tem no seu carro, quanto tempo você tem de uso de GNV, quanto que você economiza por mês, coloca aqui nos comentários, vamos conversar vamos debater sobre essa questão aí, porque o GNV é sim um assunto controverso, um assunto polêmico, um assunto em que gera muita discussão de quem usa, de quem não usa, de quem quer optar, de quem não quer optar, de quem tem todos os motivos para discutir sobre essa questão. Beleza? Agradeço muito a vocês por chegarem até aqui. Se chegaram, deixa o like, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube de que eu coloquei um vídeo no canal aqui para você acompanhar. E também é isso. Driver ligadão na área, agradeço muito por vocês estarem aqui. Tamo junto, abraço e até o próximo vídeo.